Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Passando aqui para mais um vídeo. Deixei algumas anotações aqui embaixo. Nós temos uma hashtag no nosso canal. Te convido a primeiro se inscrever. Te convido também a ver os vídeos. São muitos, são mais de 150 vídeos que eu fiz. E sempre tenho feito olhando para os sinais proféticos da volta de Jesus. E hoje eu vou fazer mais um. E esse vídeo está relacionado com algo muito significativo que aconteceu recentemente em Israel. Eu chamo isso de um passo profético, que é um passo para a preparação da futura construção do terceiro templo, lá em Jerusalém, que foi a escolha do rabino Baruch Kahane como o próximo sumo sacerdote, que em hebraico chama Kohen Gadol. Ele foi nomeado pelo Instituto Terceiro Templo, que é reconhecido até mesmo pelo governo de Israel, por outros governos, como até dos Estados Unidos. E isso não acontecia desde a destruição do Segundo Templo no ano 70 depois de Cristo. O Segundo Templo, só para fazer um registro histórico, ele estava em Jerusalém e foi destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo. Jesus esteve lá nesse templo, né? Até expulsou os vendilhões. E foi durante a Primeira Guerra Judaico-Romana. O general romano Tito liderou as forças que demoliram o templo. A destruição foi o resultado de uma revolta judaica contra o domínio romano e o cerco romano de Jerusalém. Ponto. Esse rabino é um estudioso das leis relacionadas ao templo e tem atuado em todas as representações das cerimônias do Instituto Terceiro Templo. O rabino Baruch Kahane é conhecido por ser um estudioso proeminente das leis complexas relacionadas ao serviço do templo, que é chamado em hebraico de Avodah HaKodesh. Foi reconhecido como sendo da linhagem sacerdotal de Arão, irmão de Moisés, ou seja, ele cumpre os requisitos da Torá para o sacerdócio bíblico. Para quem acompanha os sinais da volta de Yeshua, essa é uma peça-chave profética e escatológica que acontece lá na Terra Santa. Israel está cumprindo profecias bíblicas, com destaque para a profecia que está escrita no livro do profeta Daniel 9:27, que diz assim: E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, aqui é uma parte da famosa 72 semanas de Daniel. Uma profecia muito complexa. Eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal também, que agora está vagarosamente se cumprindo. E esse fato que ocorreu lá em Israel é um dos que se cumpre essa profecia. Por que isso? Porque como haverá, né, uma assolação no templo se o templo não estiver funcionando? Presta atenção no manto. Ele diz de que ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Ora, sacrifício e oblação se faz onde? No templo. Então, Deus nos ensina biblicamente de que haverá um templo, né? Que está sendo, inclusive, preparado como o terceiro templo, já que houve um primeiro, foi destruído, houve um segundo, foi destruído também. Tá? Então, está escrito que esse serviço será interrompido. E, como eu disse, para que isso ocorra, é preciso que o serviço do templo volte a acontecer. É certo que está interrompido atualmente, mas observamos que tudo está sendo preparado para que esse serviço volte lá em Jerusalém. E para isso acontecer, é preciso que o terceiro templo seja reconstruído. De novo, eu repito, eu tenho vídeos aqui sobre esse tema aqui no canal, na hashtag Sinais de Apocalipse, e te aconselho a assistir, para você entender o que eu estou falando hoje. No vídeo que fiz, né, dos vários, eu falo sobre o fato de que o Instituto Terceiro Templo está recuperando todos os utensílios do serviço sacerdotal da religião judaica.
que ainda aguarda a vinda do Messias, porque os judeus não acreditam em Jesus Cristo como Filho de Deus. Até a menorá já está pronta, toda em ouro, com mais de 45 quilos. Eu também já fiz um vídeo sobre isso aqui. Os jarros, o altar, os demais utensílios. Desde 1987, sob liderança do rabino Israel Ariel, tudo vem sendo reconstruído para o serviço levítico. As vestes sacerdotais, a mitra, o manto azul, o peitoral com as 12 pedras, que significa as 12 tribos de Israel, de acordo com o livro lá de Êxodo 22. Eu já falei aqui, tem vídeos aqui nesse canal também sobre a volta de várias tribos que estavam longe, que Israel está permitindo retornar para a Terra Santa. Os levitas estão sendo treinados faz tempo e instruídos, já faz anos, com base na Torá, e foram escolhidos, olha o detalhe, Israel é campeão nisso aqui, com base em mapeamento genético do DNA dos antigos sacerdotes até os dias atuais. Nisso Israel é o país mais campeão do mundo nesses estudos de DNA, porque para se provar que uma pessoa é de origem israelita, eles vão nesse banco de dados e olham tudo e conferem tudo por DNA. E é o que eles fizeram para escolher esse grupo de levitas que já está sendo treinado e instruído faz tempo, tudo com base em DNA. E aí cumpre também outra profecia de Daniel, né? A ciência se multiplicaria. Bom, o que falta agora? Só falta o local, porque o local é o Monte Moriá, lá em Jerusalém, que é o mesmo local do primeiro templo, mesmo lugar onde Abraão ofereceu o sacrifício de Isaque, no lugar onde Davi construiu um altar para Deus e que, conforme 2 Crônicas 3, verso 1, está escrito lá que Salomão iniciou e terminou a construção do templo ao Senhor nesse monte chamado Moriá. Por isso esse local não pode ser alterado. Porém, hoje, esse local está sob o domínio dos muçulmanos no chamado Domo Branco. Tem uma mesquita lá do Domo Dourado. A gente vê ela nas fotos de Jerusalém. Aquela mesquita que tem aquele domo bonito dourado lá. Isso porque há acordos internacionais que dão o direito aos muçulmanos de usar aquele local, apesar de que aquele território é de Israel, certo? Bom você saber disso. A restauração do sacerdócio levítico cumpre profecias bíblicas sobre a volta de Cristo e sobre a abominação do local pelo anticristo. E isso é antes do chamado Armagedon, que vai acontecer exatamente lá, que é a batalha final do fim dos tempos, que está prevista na Bíblia por vários profetas, principalmente lá no livro de Apocalipse. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque esse fato é mais um cumprimento de profecias bíblicas que apontam para a volta de Jesus. Fique então atento, porque todos os movimentos estão acontecendo. E outra coisa, Israel, eu sempre falo aqui, tudo que acontece em Israel você precisa prestar atenção, porque ele é o relógio profético do mundo. Que Deus te abençoe e esteja preparado para a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.